Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui no canal Animal Spirit Healing. Para você que está chegando agora, hoje, eu sou Lauren da Silva, sou formada em Medicina Veterinária, sou terapeuta holística e trabalho com essa parte energética e espiritual já há mais de 5 anos. Sem cunhos religiosos, sempre gosto de lembrar disso aqui no canal, que é um canal espiritualista, aberto, né? Somos todos um. Então, nós não vemos separações entre religiões, entre crenças, mas tudo sendo uma única coisa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto, uma pergunta, né, que muitos de vocês trazem quando pedem para fazer comunicação intuitiva com um animalzinho que desencarnou, com um cachorrinho, com um gato, né? E essa pergunta é: ele vai voltar? O meu pet vai voltar? Ele pode voltar? E eu quero trazer para vocês que tem muitos fatores para que a vida exista, para que a experiência encarnatória possa existir. Entendam que precisa de toda uma arquitetura muito bem arquitetada pela espiritualidade para que as coisas possam acontecer. Principalmente agora, no pico da transição planetária que a gente já está adentrando, a gente já adentrou praticamente a transição planetária, que é exatamente a passagem de terceira dimensão para quinta dimensão. Então, a transição planetária é a passagem da terceira dimensão, que é a dimensão da dualidade, para a quinta dimensão, que é a consciência crística, o amor incondicional, a dimensão de consciência crística, literalmente, o amor incondicional. Então, quando adentramos a quinta dimensão, já não existe mais separação, tudo é uma única coisa. Inclusive, a dualidade se torna uma única coisa. Sombras, luz, certo e errado, bom, mal, tudo entra. Vida, morte, tudo ao mesmo tempo. E entrando nessa questão de tudo ao mesmo tempo, a gente entra na questão de vidas paralelas também, de linhas de tempo, né? Passado, presente e futuro. Entendam uma coisa: passado, presente e futuro não existe. É só uma forma linear da nossa mente funcionar para compreender a existência que estamos tendo. Mas na verdade não existe passado ou futuro, existem realidades paralelas. E eu gosto sempre de dizer dar um exemplo, né, que é com a caneta. Hoje eu não tô com caneta, mas eu tô aqui com o meu óculos. Então, sabem a haste aqui do óculos? Passado, presente e futuro, no âmbito linear, né, na ideia linear, seria passado, presente e futuro. Só que quando a gente está em dimensão, de quinta dimensão para cima, em consciência, então compreensão, relembrando muito mais do que é de fato a existência, o sagrado, o divino, Deus, a fonte, tudo isso, né? A vida, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então não existe mais passado, presente e futuro de forma separada. Quando a gente faz uma regressão, a gente está acessando uma linha do tempo que ainda está acontecendo. Só que sem ser passado, presente e futuro, porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então por isso que a gente consegue pegar e fazer uma regressão e modificar alguma coisa ali, porque ainda está acontecendo. O Bashar, por exemplo, ele fala que as realidades paralelas, ligadas à questão de passado, presente e futuro, é como se fossem várias fotos que são paradas. E quando a gente muda a nossa consciência, a gente consegue ir para lá, vivenciar aquilo, experienciar aquilo, ter consciência de fato daquilo, existencial, e então ter a experiência. Então, quando a gente faz a regressão, por exemplo, a gente está acessando uma linha do tempo, uma memória, uma imagem, uma foto, que está ligado ao meu passado, de uma forma linear, mas aquilo ainda está acontecendo. E no momento que a gente dá atenção para aquela memória, que é uma realidade paralela, né, que é uma linha de tempo, né, uma memória, uma imagem que está estática, aquilo ganha vida. Então você consegue manipular aquela realidade paralela. Assim como os nossos guias estão sempre manipulando também, dando interferências positivas a partir do que é permitido dar, que a gente está recebendo interferência o tempo todo. E eu vou falar um pouco sobre isso em outro vídeo sobre livre-arbítrio. Mas no Instagram, lá no canal, eu já coloquei um pouquinho sobre isso. Que o nosso livre-arbítrio, para a gente receber ou não interferência, quem vai dar o limite é o nosso campo energético. O nosso campo energético, que é o nosso campo áurico também, ele tem vários fatores. E um deles é exatamente a questão da nossa mente. Tanto a nossa mente consciente quanto a nossa mente inconsciente. Por que eu tô dizendo isso? Porque os dois vão interferir no livre-arbítrio. Então,
se eu tenho crenças, determinadas crenças, ou até mesmo questões de alma, missões e tudo mais, que permitem que eu receba interferência, então o meu campo vai estar como se tivesse de portas abertas e vai estar recebendo interferência. Então, quando a gente faz uma regressão e a gente acessa essa realidade paralela, se tem a abertura daquele campo, a gente consegue manipular. Então, a gente manipula, a gente transforma aquela energia, a gente leva consciência, ressignifica. E aí a nossa perspectiva mental sobre a situação também muda. E tudo isso muda. Então, a energia, a mente, as emoções estão ligadas àquilo. E a energia muda por quê? Porque você está realmente transformando algo ali. Às vezes está levando consciência, não faz isso, faz aquilo. Né? A intuição, às vezes a nossa intuição são nossas partes de outras realidades que estão falando com a gente. Né? Quem nunca teve uma experiência com uma versão sua, né, diferente, assim, separada, não vai conseguir entender tanto, mas quem já teve vai compreender, né? De falar que é a sua própria versão, mas é uma outra versão diferente e tal. Esse é outros 500, né? Uma prática meditativa mais profunda daí. Mas aí tem a interferência. Então, quando a gente pega e faz essa questão de compreender se vai voltar ou não, se o pet vai voltar ou não, o pet que desencarnou, a gente tem que compreender essa questão do passado, presente e futuro. Então, o futuro que a gente está imaginando, sim, estamos construindo em uma determinada parte, porque outra parte já está construída. O chão que você vai pisar amanhã já está construído, mas lá no futuro um pouco mais distante, não. Aí a gente vai fazendo pequenas mudanças nessas realidades, porque é como se tivéssemos vários chãos, vários caminhos para seguir. No dia de amanhã, por exemplo, posso pisar uma lajota, amanhã eu posso pisar no mármore, posso pisar na areia, eu posso pisar na terra, né? Coisas do gênero. Então são pequenos detalhes nesses futuros próximos. Na questão do pet encarnar novamente ou não, precisa de toda uma arquitetura da espiritualidade nessa questão de passado, presente e futuro, porque quando a gente está fora do corpo, a gente não vive mais passado, presente e futuro. Pelo menos não as consciências que já são de 5ª dimensão para cima. Então elas conseguem, de volta, acessar essas imagens e ir lá experienciar essas imagens a partir da consciência. Então, ao mesmo tempo que você está construindo algo, você também não está, entende? É aquela coisa da natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a nossa consciência se transforma, a gente coloca consciência lá, entendem? É um pouco confuso, né? Mas vocês precisam entender que são muitos fatores. Então tem a questão do passado, presente e futuro, que quando estamos desencarnados, os pets estão desencarnados, muitas vezes já está sendo construída uma linha, né? Como se fosse um roteiro mesmo. Você, a própria alma, estivesse escrevendo seu próprio roteiro, sua própria história, e aí você vem experienciar com a sua consciência aquele personagem. É como se a gente estivesse de fato num jogo, né? Então, um The Sims, por exemplo, né? Você cria lá o bonequinho vai fazendo as coisas. Você tem uma história, né? Daquele bonequinho. Mas como que é você estar vivendo aquela história? Então é assim que funciona a nossa experiência encarnatória. A gente escreve uma historinha e vai lá vivenciar com outros fragmentos de Deus, outras almas, né? Que também estão escrevendo historinhas, também estão sendo personagens nas nossas histórias. E os pets é a mesma coisa. Então, eles também fazem essa escritura, né? Eles também fazem essa história deles, até que chega um momento oportuno de entrar na história, experienciar de fato aquele personagem. Só que para isso acontecer precisa ter contribuição para o todo. Então, se é uma experiência, uma história, né, que vai ser contribuição para o todo, normalmente sempre são. É muito difícil ter algo que não vai ser contribuição para o todo, mas para não existir, não acontecer. Mas tem que ter contribuição ao todo, então é uma relação que vai trazer movimento. O que é contribuição ao todo? É tudo aquilo que traz instabilidade. O universo não é estável, igual muita gente acha. Além de não ser estável, ele está sempre em constante caos. Então, apesar de ser um caos caótico e um caos controlado, né? Mas está sempre tendo movimento. Então, quando a gente quer estabilidade, isso principalmente no sistema financeiro, a gente está indo totalmente contra o fluxo do próprio universo, né? Contra a própria natureza. E no caso dos pets desencarnados, relacionado agora a essa questão de caos, tem toda uma bagunça, tanto na hora que desencarnam, porque às vezes não compreendem o que está acontecendo, na maior parte das vezes eles não compreendem,
né? Principalmente se são animais que fizeram uma eutanásia, por exemplo, né? Porque eles não são comunicados, não tem ainda essa consciência de avisar o pet que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, a comunicação intuitiva, né? É igual com a gente, vocês gostam de mudança de última hora? Eu, pessoalmente, não gosto. Então, eu preciso ser avisada antes. E eu não gosto de ser pega de surpresa. Por que com ele seria diferente? Né? Então, tem tudo isso. Então, a questão de ser contribuição ao todo, vai ser contribuição ao todo, vai trazer movimento, vai trazer expansão de consciência, ou vai ficar estagnado? Se é algo que vai fazer estagnação, desculpa, mas não vai voltar. Tem que ter alguma contribuição. Então, normalmente, os animais que voltam para os tutores são aqueles animais que evoluíram muito com o tutor. E não só o animal, mas o tutor também, porque a evolução, e a gente tem que começar a parar de falar evolução espiritual, é despertar espiritual, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Mas vamos usar aqui o termo evolução. Ela é mútua. Você não evolui sozinho. O todo é sociedade. Nenhuma alma nasceu, foi criada para estar sozinha. A programação base, vamos dizer assim, é sociedade. Então, com os nossos pets também tem esse despertar espiritual, ou termo antigo, evolução espiritual, de forma mútua. Só que tem que ser muito intensa, tem que ser forte, tem que ser algo realmente grandioso. Por exemplo, tem casos que a gente vê que as pessoas ficam estagnadas no mesmo emprego, por exemplo. Isso vai contra o fluxo natural do universo. Tem que ter uma instabilidade, tem que ter movimento. Senão você não tem por que pegar outro emprego que vai ser do mesmo jeito, com as mesmas coisas. Né? Não tem crescimento, não tem evolução, não tem movimento. Então tem que ser uma relação que vai trazer muita construção. Normalmente eles retornam para tutores que já estão nesse processo de despertar espiritual, que já estão se dedicando mais a si mesmos, mas também a própria família, os animais, estão tendo mais equilíbrio com a vida. Normalmente eles não retornam para tutores que ficam sempre nos mesmos sistemas, nos mesmos padrões, porque não faz bem para ninguém ficar no mesmo padrão. Né? Relação com religião, relação com profissão, com relacionamento que não vai para frente. Então não está trazendo movimento. E aquela alma precisa de movimento. Por quê? Porque a nossa centelha divina, o nosso caminho é interior, também é exterior, mas é interior, de retorno para casa. O que é o retorno para casa? Retorno para a fonte. Nós somos fragmentos de Deus, somos fragmentos da fonte em experiência de si mesmo. Então a gente precisa de movimento, porque a gente está sempre sendo chamado para retornar. Sempre sendo chamado. Então a gente precisa se movimentar. Então esse é um dos principais fatores, ao meu ver, para o animal voltar. Vai ter evolução? Termo antigo, né? Vai ter evolução? Vai ter movimento? Se não for ter movimento, vai só ficar assistindo TV o dia inteiro, assistindo novela, fazendo missa o tempo todo, indo na missa também o tempo todo, mas não tem um estudo sobre si mesmo, não tem autoconhecimento, não vai além da própria caixinha, né, de pensamentos, não estuda uma filosofia, né, não pega coisas novas para fazer, não se dedica com a família, tá sempre reclamando. É isso, estagnado. Se tá numa situação assim, não vai voltar. Tem que se melhorar, né? Por que você vai querer voltar no mesmo relacionamento que não tava indo pra frente? Só ficava lá, né? Tá ruim, mas também não tá bom, né? Então, isso é um dos pontos, tá? E não leva pro pessoal que eu tô falando, mas é porque eu atendo diferentes casos, né? Desde pessoas que não dão a mínima pro pet, mas querem que volte, desde essas pessoas até as pessoas que realmente se dão muito pros pets. Então, por isso que eu tô falando, precisa ter esse movimento, né? Eu sinto muito se não tem, não vai voltar. Não tem motivo para isso. Outra coisa também que interfere bastante é a própria missão do animal. Então, vai ter contribuição para a própria alma? Vai ter contribuição para o todo? Qual que é a experiência que está por trás daquilo? A experiência é ser um gato. Ok, qual que vai ser a experiência de ser um gato? Vai ser ficar de boa? Vai ser um gato tigrado, laranjinha, que vai ser louco da vida? Né? Qual que é o propósito dessa experiência? Esse é outro motivo, é outro fator para a gente considerar se o pet vai voltar. Mas isso não é a gente que considera, é a própria alma do pet. Então, quando a gente pergunta na comunicação intuitiva,
principalmente quando o animal acabou de fazer o desencarne. Normalmente eu faço um mês depois, já com os tratamentos do luto pet, a comunicação. Nesse período de tempo, a consciência ela já está retornando à essência de si própria, a partir do que está desperta e tal, mas ainda, lembra que eu falei que a gente pode decidir o nosso futuro? A gente tem pequenas decisões, né, pequenas mudanças no futuro próximo, mas no futuro distante a gente tem bastante, a gente pode mudar muita coisa. E aí que entra também, quando que eu vou encarnar de volta? E qual que é o momento mais propício? O que vai ser bom aqui de ser feito, né? Então, tem essas questões. Deixa eu lembrar se tem mais algum outro fator, assim, para o pet voltar. E missões incompletas, né? Missões que não foram cumpridas. Tem animais que conseguem completar a missão quando sai do corpo físico, mas tem animais que não conseguem e precisam encarnar novamente para dar continuidade à missão. Porém, a missão, ela pode ser com outras pessoas. Então, pode ser que volte aqui para essa realidade, né? Porém, voltar com outra família, onde vai continuar o processo. Às vezes é uma alma que quer mais aceleramento, né, naquela missão, e acaba indo com outra família, ou quer ir mais devagar, quer outra experiência junto, diferente daquela que ele estava, né? Então são tudo, vocês precisam entender, são tudo escolhas da alma. E a alma tem livre-arbítrio. Nós todos temos livre-arbítrio. E a ilusão da separação faz com que a gente fique nesse controle de será que vai voltar? Será que vai voltar? Mas na verdade nunca teve separação. Nós nunca fomos separados. É uma ilusão isso. É uma sombra. É estar dormindo para a realidade. Né? Que nós não estamos separados. Então o que aconteceu é que um passou para o plano espiritual e o outro está na matéria. Mas a conexão continua por meio de um fio dourado. Né? E esse fio dourado está conectado entre todos os seres, porque é por meio da nossa centelha divina também. Quando estão encarnados, tem a conexão por meio do chakra básico também, né? Que é um fio dourado também. Porém, a conexão com o todo continua. Então, a gente sempre vai se reencontrar. A questão é que, às vezes, vai mudar do plano. Então, tenham paciência, se permitam, se abram. E eu vou dar uma dica. Para o seu pet voltar, você precisa se permitir o autoconhecimento. Porque os pets, falei disso em outro vídeo, a missão deles principal é o nosso autoconhecimento. É o autoconhecimento deles e nosso, o espelhamento, por meio do espelhamento. Então, se você quer que o seu pet volte, já volte a lembrar da sua conexão com a fonte, da sua conexão com o todo, e isso entra o autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você fizer, quanto mais conexão espiritual você fizer, quanto mais autotrabalho você fizer, mais conexão com as terapias holísticas, com a espiritualidade e tudo mais, mais o seu pet vai retornar, mais a chance do seu pet retornar para você. Por quê? Porque eles são naturalmente conectados a isso. Claro que em casos de doença a gente sabe que não tem essa conexão, mas, né, são casos e casos. De forma geral, todos nós somos conectados com a fonte, só que a gente esquece disso no meio das nossas experiências e eles também. Então, volte a se reconectar com a sua própria essência, volte a se reconectar com a própria fonte, com o todo. E isso é limpar trauma, limpar crença, padrão, coisa que eu trabalho. Então venha, vamos juntos fazer esse trabalho. E não é fácil, é desafiador. Mas permite que você receba novamente seu pet, porque eles também estão em busca disso. E vocês vão ver que cada vez a relação vai se transformando, quanto mais a gente se permite se autoconhecer, melhorar a nossa relação com os nossos pets, né? Transformar mesmo a nossa visão sobre eles, aprender com eles, junto deles também. Tá bom, gente? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Espero que não tenha ficado tão confuso. Na minha cabeça ficou um pouco, minha mente não é linear, mas vamos que vamos, né? Se tiverem dúvidas, mandem. E se querem olhar para esse luto, mandem mensagem também. E vamos tratar com muito amor e carinho essa dor. Transformar essa dor em luz. Tá bom? Beijo. Fiquem bem.